Olá! O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, foi criado em 2007. Ele substituiu o antigo Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. O problema é que o período de vigência do Fundeb acaba no ano que vem. Eu recebo agora, aqui no Palavra Aberta, o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, que vai explicar o que é necessário para manter este fundo tão importante para o financiamento da educação. Olá, deputado, como vai? Tudo bem, prazer estar aqui falando de um tema tão importante. Pois é, deputado, quando o Fundef virou o Fundeb, os recursos para a educação básica eram de 492 milhões de reais. Nesse ano de 2019, o Fundeb recebeu 14 bilhões. Ou seja, aumentou muito nesse tempo, né? Ele é a principal fonte de financiamento da educação básica, deputado? Com certeza, né? O Fundeb, que tem essa participação da União, de 15, 16 bilhões, mas que tem uma participação muito grande de recursos dos municípios e dos estados. Na verdade, ele é um fundo contábil, ele pega recursos dos estados e municípios, com uma pequena complementação da União, e ele se transforma num fundo de 160 bilhões de reais, né? Esse dinheiro é responsável pelas despesas de aproximadamente 60%, 70% de todo o gasto com a educação básica, né, nas escolas, nas creches, no funcionamento da educação do nosso país. Então ele é fundamental, ele é indispensável, ele é vital para o funcionamento da educação básica. E o problema é que ele, né, pode ser extinto no ano que vem, porque a lei tinha essa previsão de tempo. Nós estamos defendendo uma proposta que torne o Fundeb constitucional, né, ele esteja lá como um regramento da nossa Constituição. Então, nós estamos defendendo uma contribuição maior da União, do governo federal, melhores critérios de transparência, melhores critérios de redistribuição, de compensação, não só de estados mais pobres, mas também de municípios mais pobres, né, um olhar diferenciado para os pequenos municípios, que muitas vezes têm prejuízos com o modelo atual do Fundeb. Lá na comissão especial a gente está com a discussão bem avançada, inclusive nesse momento tentando votar, né, o relatório da deputada Dorinha para que esse tema possa vir para o plenário. Porque tem duas propostas de emenda à Constituição tramitando, e a que está mais avançada é a da deputada professora Dorinha Seabra Rezende, né? Na verdade, nós estamos construindo... Que foi debatida já em 30 audiências públicas. Nós estamos construindo, né, um acordo entre o Senado e a Câmara. Eu estive numa das audiências públicas lá no Paraná, ao lado da relatora Dorinha, ao lado do relator Flávio Arnes, que é senador, né, pelo Paraná, e há entre eles um entendimento, as propostas são muito parecidas, eu acredito que as duas casas vão conseguir chegar a um consenso, né, e ter um único texto. O outro é do senador Flávio Arnes, Isso, que é também especialista em educação. Ele é um relator, já foi secretário de Estado da Educação lá no Paraná, e eu acompanhei essa audiência pública e vi um entrosamento muito grande entre eles, as propostas são muito parecidas e elas têm esse objetivo, né, tornar constitucional o Fundeb. Ele vai ser eterno, permanente, ele jamais vai ter prazo novamente de extinção, né, e de término, e ter uma contribuição maior da União, né, do fundo todo. A União contribui, né, o governo federal só com 10%, é muito pouco. O que nós queremos? Que ano a ano vá havendo um aumento gradual para não criar problemas para o MEC, para o governo federal, e que depois de 11 anos, esse investimento que hoje é de 10% passe para 40%. Você relembrou aí o antigo Fundef, né? E o quanto que houve de aumento de participação de recursos da União. Então, se de 2006 para cá, né, a União conseguiu praticamente investir 30, 40 vezes mais do que investia antes, é claro que agora o país pode dar mais esse passo, né? Não só constitucionalizando, não só tornando permanente, mas aumentando a participação, porque os estados e os municípios já investem muito, já têm muita responsabilidade com a manutenção da educação básica, e ela não é um tema só dos estados e municípios, ela é um tema do país, ela é importante para o Brasil. Hoje, no modelo atual... muito durante os dois governos do PT, né? E é o que a gente espera agora, que esse aumento seria de 10% para 40% em 11 anos daqui para frente. Exatamente, ano a ano, mas gradual. O governo está concordando com essa? O MEC os deputados do governo estão Primeiro assim, o MEC pouco participou das discussões, das audiências públicas, do debate. E isso já vem acontecendo desde 2015. Não é um tema novo aqui para nós.
né? E agora, de última hora, né, quer mudar tudo, não concorda com nada. A proposta é muito tímida, a proposta é sair de 10% e ir para 15%. O MEC está propondo 15% no máximo. Eu acredito que é insuficiente, né? Nós vamos insistir aqui nesse aumento gradual, que na verdade para esse governo atingiria só os 3 primeiros anos, né? Você sairia de 10 talvez para 15, 20, 22, mas que em 11 anos você chegasse a esse valor de 40%. Por que é importante aumentar os recursos? Para poder atender mais estados. Hoje a complementação é feita só a 9 estados, que são os 9 mais pobres da federação. Nós queremos que a complementação chegue para os 27 estados da federação e nós queremos que o Fundeb, além de compensar os estados mais pobres, compense municípios pobres que estão em estados muito ricos. Hoje ele não olha isso. Lá no Paraná nós temos casos assim. É um estado muito rico, mas tem ainda municípios muito pobres, que arrecadam muito pouco e que não têm dinheiro suficiente para fazer o funcionamento das creches, das escolas, da educação básica. Então a gente vai conseguir criar critérios, né, de distribuição diferentes. A lei, a proposta da relatora Dorinha prevê isso e a gente vai criar também mecanismos maiores de transparência, de prestação de contas, de acesso aos números, para que o controle, né, dos órgãos de controle e o controle social seja também mais amplo, né? Tem conselhos do Fundeb, né? Eu tenho a honra de, há quase 20 anos atrás, ter sido conselheiro do Fundef, né? Quando a minha filha estudava numa escola municipal, eu era presidente da PM e fui vice-presidente do conselho do Fundef na época, né? Isso foi em 99, em 2000, né? E hoje a gente está aqui procurando também aumentar a transparência, aumentar a capacidade de fiscalização para que o dinheiro que vai ser maior seja bem gasto. O PT tem a maior bancada por um deputado, o PSL é o segundo, né, que é o partido do governo. Como é que vocês estão achando que vai dar para passar esse texto com essa composição? Sempre que a gente trata... Porque é PEC, né? Precisa de quórum qualificado. 2/3. Sempre que a gente trata de um tema da educação, ainda mais este que é da educação básica, eu acho que não pode ser levado em consideração quem é oposição, quem é governo, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é do PT, quem é do PSL. É um tema muito maior, muito mais importante. Na Comissão da Educação a gente já tem dado exemplos disso. Na comissão especial que foi criada do Fundeb também. Então eu acredito no entendimento que envolva todos os partidos, independente de quem é oposição em governo, e esse texto da deputada Dorinha, ou do senador Flávio Arnes, ou os dois juntos, eles avancem, e o ideal é que aprovasse esse ano. A gente não pode deixar isso para o ano que vem, o Fundeb termina em 31 de dezembro de 2020, então a gente vai, inclusive, com os líderes partidários, com o presidente Rodrigo Maia, agora, essa semana, na próxima, fazer um apelo para que a gente vote isso rapidamente. Não tem por que ficar para o ano que vem, uma tarefa que a gente está desde 2015 tentando tirar do papel. Só para os as pessoas que nos assistem e nos ouvem pela Rádio Câmara saberem em que exatamente que é usado o Fundeb. Quer dizer, ele vai para as escolas, vai para pagamento de professor, vai para treinamento de novos professores também? As prefeituras e os estados usam para pagar todo tipo de despesa da educação básica, né? Há um mecanismo de que, no mínimo, 60% do fundo tem que ser usado para o pagamento do magistério, dos professores. Nós estamos, inclusive, melhorando a lei agora para que haja uma exigência de gasto mínimo, não só com os professores, mas com todos os funcionários da educação. O percentual que deve ser aprovado é de 70%. Então, o novo Fundeb, 70% dele teria que ser usado, no mínimo, com o magistério e com os funcionários da educação que não eram reconhecidos na lei passada e que agora nós entendemos por bem reconhecer, porque a merendeira, o motorista do transporte escolar, o vigia, os funcionários administrativos, eles têm um papel nas creches, nas escolas, que é fundamental. E estamos também dando um olhar diferenciado para a educação de jovens e adultos, né, para as ações que são feitas, né, de alfabetização indígena. Então tem algumas questões, alfabetização rural, né, que o Fundeb novo agora, nessa proposta da Dorinha, vai ter um olhar diferenciado. Tá bom, deputado. Muito obrigada pela sua presença. Prazer estar aqui. Eu conversei com o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, sobre como manter o Fundeb em vigor a partir do ano que vem, em que sua vigência acaba. Até a próxima.